Quero começar obrigado, Lucas. Começar esse nosso tempo te mostrando uma família com muitos problemas. Nós vamos falar sobre isso, sobre crises e disfunções no lar, crises e disfunções na família. Eu queria começar te mostrando uma família cheia de problemas. Que eu tenho uma mãe com muitos problemas, um bebezinho, filho, extremamente rebelde. Não sei se eu vou me dar o direito de arriscar aqui, tá? Vou me dar o direito de arriscar. Se eu falar alguma injustiça, por favor, me perdoe. Acho que eu estou vendo outras famílias com problemas. Dá uma olhada lá. Aqui, eu tenho uma família bem ali, ó. Olha essa família. Cheia de problemas. Parece aquelas câmeras de jogo, né? Olha lá, ó, uma família problemática. Olha uma família problemática ali, ó. Aqui uma família mais velha, então já viveram mais problemas. Muitos problemas, muitos problemas. Olha ali, ó. Olha os problemas ali, ó. Olha só quantos problemas aqui. Olha lá. Ó, 2 problemões lá atrás, ó. Olha os problemão lá. Obrigado, pode voltar. Espero que vocês tenham entendido. Aquele que tem a família perfeita que atira a primeira pedra. Tranquilo, isso? Exatamente. Queridos, nós podemos afirmar com toda certeza, com toda tranquilidade, que nenhum de nós poderia se colocar nessa posição de família perfeita, família sem problemas. Por mais que pareça óbvio, é uma constatação importantíssima nós percebermos a realidade que todos nós enfrentamos por causa do pecado. Quanto mais nítida é a nossa autoimagem, quanto mais nós realmente conseguimos perceber quem nós somos, mais empáticos e mais dispostos a amar o próximo nós somos. Talvez você escute bastante sobre o casamento ser esse grande projeto, a família ser um grande projeto. E aí vem o empenho da gente, as ferramentas, né, para a gente melhorar a família, os cursos que são dados, séries de mensagens. Tudo isso, quando olhado através de um prisma, né, de óculos, de lentes frias e eu diria muitas vezes até mundanas, consumistas, materialistas, olhando para o casamento, para a família como esse projeto que eu e você podemos conseguir alcançar e torná-lo perfeito. Isso faz com que a gente fique moralista. Eu falei logo no começo, minha primeira mensagem foi sobre isso, como eu não queria encarar isso tudo aqui com moralismo, 5 passos para isso, e tente vir o casamento perfeito, e alcance tal coisa. Quando a gente olha desse jeito, meio técnico demais e com aspirações muito mundanas, nós queremos só resolver um problema. A gente só quer fazer com que a nossa família seja perfeita. E aí a gente entra em brigas, às vezes, e começamos a nos achar mais perfeitos do que outras famílias. Eu diria até mais perfeitos do que famílias que não estão na igreja, o que diríamos famílias do mundo. Como nos sentimos atacados quando o carnaval lá fez a família enlatada. E várias famílias, não, aqui nós somos, sim, a família enlatada, porque a minha família é conservada por Jesus e tal. Às vezes essa briga tem muito a ver com um olhar de um projeto perfeito. E falta a gente fazer isso aqui, abrir o espelho e falar, a minha família não é tão boa assim, não. A família tem problemas, cara. A família é difícil. Além disso, nós evitamos o desperdício de energia. Desperdício de energia, de humor, gente, com preconceitos, julgamentos, fofocas, o moralismo. E nós concentramos toda essa nossa energia, nosso empenho na busca por santidade. Uma santidade que é esperada de nós, discípulos. Lá em Gálatas 6:1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão.
Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Veja, se alguém for surpreendido em algum pecado, nós devemos restaurá-lo com mansidão. Cuide cada um, porém, para que nós não sejamos tentados. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Eu quero começar falando sobre a nossa fragilidade, queridos. Quando nós olhamos para todas as famílias terem problemas, nós precisamos perceber que nós somos frágeis, nós precisamos caminhar ombreados uns com os outros, reconhecendo a nossa dificuldade, os nossos problemas. Que somos pecadores, no fim das contas. Por isso, lute pela sua santidade, lute para que você possa se parecer mais com Jesus. O primeiro passo é esse, é você lutar para a sua santidade, você matar o seu eu. Você se parecer cada vez mais com Jesus. Eu tenho falado sobre isso. Ame Jesus, ame essa pessoa. Nutra um sentimento, uma paixão, um sentimento tão profundo, uma sensação no seu coração, no seu corpo inteiro, que você ama a Jesus. Meu objetivo nessa manhã é que nós possamos reconhecer nossas falhas e lutarmos pela santidade das nossas famílias. Amém? Podemos orar junto? Eu vou orar, e eu queria te convidar a orar junto comigo. Você não precisa orar em voz alta, não precisa ser uma repetição da minha oração, mas as palavras que eu for falando, elas são sugestivas. Se você quiser ir repetindo no seu coração, eu vou inclusive te dar tempo para você fazer isso. Eu queria realmente que todos nós pudéssemos fazer essa oração juntos agora. Deus, nosso Pai, reconhecemos que somos pecadores, que nossas famílias têm problemas e precisam de ajuda. Salva-nos, Deus. Salva nossas famílias. Nos inunda com teu amor, nos inunda com tua graça. Santifica-nos, Deus. Nos torne homens, mulheres, maridos, esposas, pais, filhos, enfim, discípulos, conforme a tua imagem. Para a tua glória e para a nossa alegria. Em nome do teu Filho, Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém? 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 Tenha um bom domingo. Deus abençoe. Quase isso, né? Bom, lá em Juízes tem um texto que sempre me impressiona muito quando eu leio. Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria, o que entendia, o que achava mais certo. Bom, estamos em época de Copa, né? E eu queria te perguntar aqui, a todos, porque Copa ela acaba mexendo com o Brasil inteiro, né? Isso é uma sensação gostosa. Não sei se a tua família se envolve 100%, assim, mas a nossa gosta bastante. É Japão e Turquia, Tunísia, né? Não era Turquia mesmo, e a gente quer estar online, o que está acontecendo. E eu queria saber, qual é a melhor seleção brasileira que você já viu jogar? Temos pessoas de idades diferentes aqui. Qual será que é a melhor? Lembra aí, qual que é a tua seleção brasileira ideal, dos sonhos? Talvez para muitos aqui, os mais velhos, sejam lá atrás, né? As seleções de jogadores próprios 70, né? Talvez a melhor seleção da história, de qualquer seleção, né? Para os um pouquinho mais novos, assim como eu, aí já tem que ser de 90 para frente, né? Aí homens que ainda estão falando sobre futebol, não jogando mais, claro, né? Mas estão envolvidos ali, Ronaldo, Romário, o Rivaldo, Kaká, aquela seleção ali de 98, 94, claro, campeã, 2002 de novo. Aí 2006, talvez aquele Dream Team ali, que não foi para lugar nenhum, né? Mas qual é a boa seleção?
Será que alguém aqui poderia levantar e defender que essa seleção é a melhor? Quem que teria essa coragem de falar assim, não, com esse time que a gente tem, eu confio. Com aquele meio ali, com Paquetá, Ryan na direita, Alisson no gol. Não tem erro, gente. Essa seleção é campeã, é hexa. É certeza. Matheus Cunha de 9 é garantia do sucesso. Alguém poderia defender isso? Talvez não. É muito comum, gente, nós acharmos que a nossa geração é a pior. Só a nossa geração tem problemas. No passado, tudo era melhor. As coisas lá atrás funcionavam melhor, ou as coisas agora funcionam pior, a geração agora é pior. Na época dos meus pais, na época dos meus avós, era diferente, a coisa era diferente. A gente conversando agora, um pouquinho antes da celebração, a dona Karen dizendo assim, por quê? Lá atrás, quando eu dava aula, eu tinha 20 alunos e eles se comportavam. Agora, e ela ainda está falando do Otto, né? Agora, essas crianças de hoje em dia, esses filhos de pastor hoje em dia, bagunça. Essa geração está perdida, a gente pensa assim. Bom era lá atrás funcionava. Queridos, e apesar de nós considerarmos um problema dos nossos dias maior e único, e agora parece que o mundo de vez piorou e deu tudo errado. A maioria das disfunções e problemas que nós enfrentamos nas famílias não vem de hoje. Não vem de hoje. Eu queria ler contigo um texto longo de Romanos 1. A gente vai lendo ali e eu queria que você fosse acompanhando comigo, tá? Versículo a versículo. Isso aqui é Paulo abrindo a carta aos Romanos. Provavelmente a carta mais importante, eu acredito nisso, escrita na história da humanidade. E nessa carta, Paulo julga, é muito importante começar dizendo isso. Eu quero tirar o elefante da mesa, que eu quero começar fazendo quase isso que eu fiz com o celular, né? Jogando um espelho. Eu quero que a gente consiga se perceber quão mal nós somos, né? Vamos lá, pode soltar aí, Lucas. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno, a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma, são indesculpáveis. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou ainda com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Parece com hoje, né? Também. Problemas antigos, queridos. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza.
E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúme, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia, caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Como isso aqui é nós, né? Isso aqui é o jornal de ontem. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Mas mesmo assim, continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. É uma chapa da nossa realidade. Um raio-x perfeito da nossa realidade. Queridos, o problema não é de hoje. O problema não é de hoje. Não é a nossa geração, não é esse momento atual que estamos. O problema não é de hoje. Um sinal de maturidade é conseguir identificar essas disfunções ao longo da história bíblica. Isso mostra que você é maduro, quando você consegue olhar para os problemas e perceber que isso não é culpa desse partido, não é culpa dessa mídia, não é culpa desse problema, desse país. É um problema da humanidade. Nós não vamos estudar profundamente todos os desvios, crises e problemas familiares, porque isso levaria meses. E eu, por outro lado, te incentivo a se aprofundar nisso, em outros lugares. Fale comigo, fale com alguém, viva isso no discipulado. Fale para o teu discipulador ali, né, a pessoa que você vive o discipulado. Vamos se aprofundar nisso. Fale com tua esposa, com o teu marido, com a célula. Gente, vamos gastar um tempo nisso aqui, meses nisso aqui, ou sozinho mesmo, se aprofunde nisso. Eu não vou conseguir fazer isso num sermão, olhar todos os problemas familiares que existem. Eu quero dar um passo anterior e mostrar a raiz desses problemas e passar um pouco por cima disso para que a gente possa entender, primeiro, que são problemas antigos. E segundo, como que a gente, depois de reconhecer que isso é um problema nosso, que isso é um mal, como que a gente pode alcançar a santidade. Então, nosso objetivo agora é reconhecermos esse problema, reconhecermos as nossas fragilidades. Eu quero te ajudar olhando algumas situações encontradas na Bíblia, e eu gostaria de pontuar de maneira bem direta. Então, perceba o que eu quero fazer aqui. Eu não vou conseguir parar e abrir o leque para tudo, mas que esses tópicos possam especialmente fazer você levantar o espelho, né? Falar assim, o que eu quero fazer hoje de manhã? Eu quero reconhecer os meus problemas. Eu preciso me ver. Eu não quero ficar, porque aquela pessoa, isso aí é culpa de... E qualquer coisa que a gente fizer vai ser um desperdício de tempo, no mínimo. Para não dizer que você vai estar sendo moralista, preconceituoso, julgando as pessoas, perdendo oportunidade de crescer. Então, eu quero olhar algumas situações encontradas na Bíblia e eu queria pontuar e ser bem direto sobre isso. Crises e disfunções que não são de hoje, são problemas antigos. Adultério. A gente tem Davi e Batseba, o rei. Davi, famoso rei, o homem segundo o coração de Deus. A esposa do profeta Oséias, tendo um adultério. E o adultério é um homem ou uma mulher casado, cobiçar
desejar ter outra pessoa. Isso é adultério. O adultério é um homem ou uma mulher casado desejar ou cobiçar ter outra pessoa. Palavras de Jesus. No fim das contas, é você ter alguma intimidade com outra pessoa sendo casado. Adultério. Abandono. Judá e Tamar, ele é um sogro que abandona a nora. Abraão e Ismael, é um pai e um filho. E o abandono é um responsável por alguém que é mais vulnerável que ele. Esse responsável ser egoísta e se preocupar primeiro com o seu próprio bem-estar. E, portanto, ao se preocupar antes consigo mesmo, ele de alguma maneira abandona alguém que é responsável por ele. Abusos. Davi e Batseba. Ele, por ser rei, por ter autoridade, obriga ela a estar com ele. Aí o filho dele, Aminon e Tamar. Também um irmão abusando de uma irmã. Ló e suas duas filhas, as filhas abusam do pai. O abuso é quando alguém usa de força, de algum tipo de força ou autoridade para extrair de alguém algo indevido, que seja para o seu próprio prazer. Eu quero ter prazer e, para isso, eu extraio de alguém algo, seja com força, seja com autoridade. Ganância. Ananias e Safira, logo no começo da igreja, um casal que é morto, inclusive, pelo Espírito Santo, por ser ganancioso e amar mais o dinheiro. Salomão, o grande rei Salomão, o homem mais sábio que já existiu depois de Jesus, e amou o dinheiro, foi ganancioso. Ele levou 7 anos para construir o templo e 13 para construir a sua casa. Ganância, amor e valorização do dinheiro. É isso, quando você ama o dinheiro. Olha só, para mim, ganância é quando você se esforça muito para enriquecer. Se esforça muito para enriquecer. Isso para mim é ganância. Violência contra a mulher. Jefité e a sua filha, num ato de total desprezo contra a mulher, a sua própria filha, Jefté coloca ela quase que numa aposta, e ela morre. O levita, no final do livro de Juízes, que tem sua esposa abusada, violentada e morta de maneira muito cruel. Para mim, a violência contra a mulher é esse machismo e a desvalorização da mulher, que nós, homens, podemos fazer. O homem que não se sacrifica pela sua mulher, para mim já está violentando. O homem que não se põe na frente, que não percebe que ela, como diz lá em Pedro, é o vaso mais frágil. Então já é uma violência se eu não me sacrificar por ela. Imoralidades sexuais. Cã e Noé, quase, fugiu o nome dele. Seu filho, né? Cã. Não é seu filho. Cã zomba do pai. Zomba da nudez do pai. O caso lá da igreja de Corinto, onde um enteado está tendo relações com a sua madrasta. Qualquer forma de intimidade física diferente da planejada por Deus, ou seja, um homem e uma mulher dentro do casamento, é uma imoralidade sexual. Qualquer forma de intimidade física entre um homem, diferente do ideal, que é um homem e uma mulher dentro do casamento, é imoralidade sexual. Qualquer tipo de homossexualismo. Intimidade entre namorados, ficantes, amantes, noivos. Pornografia. Masturbação. Conversas, piadas indecentes, palavras indecentes. A sexualidade só é santa dentro do casamento. Filhos rebeldes. A gente vê lá, Levi, dos levitas mesmo. Ele ignora o que seu pai fala, vai lá e arranja um problemão para a sua família, porque ele mata uma tribo inteira. Absalão, o filho de Davi,
Absalão significa pai da paz. É o cara que destrói o reino do pai. Destrói o reino do pai. Sansão não obedece seus pais também. Filhos rebeldes é uma desobediência explícita ou velada. Ou velada dos filhos. Filhos, e aí espero que todos me olhem. Rebeldia é isso. É uma desonra, desrespeito contra alguém que te cuidou e que te criou. Por outro lado, pais ausentes. Também tem na Bíblia. Também é um problema antigo. Eli, o grande sacerdote Eli, é ausente com seus filhos, que são totalmente maus. O rei Davi, ausente com seus filhos. Quando esse filho que abusou da irmã, Davi sabe disso, ele fala assim, que pena. Meu filho abusou da minha filha, né? Da irmã dele. Estuprou. Que pena isso. Ezequias, um dos grandes reis de Israel, longos anos, é aquele rei que disse que, o profeta Isaías disse que ele sofreria uma doença e morreria, e ele falou, não, por favor, tenha misericórdia de mim. E aí Deus teve misericórdia, e o sinal que ele pediu foi que o relógio de sol voltasse, a sombra do relógio voltou, tanto tempo lá. Uau, uma coisa incrível. Esse foi o pai do pior rei de Israel, Manassés. O pior rei de Israel. Um pai ausente. Não tem a ver só com a presença ou com o sustento. Pai ausente não é só você estar presente fisicamente, muito menos você estar presente financeiramente ou dando sustento. Para mim, pai ausente é aquele que foge ou ignora o papel discipulador e pastoral que nós pais temos na vida dos nossos filhos ou daqueles que estão sob nossos cuidados. O desprezo aos velhos é uma coisa que tinha também. Jacó despreza os seus pais, depois despreza o seu sogro. Joás é um dos grandes reis de Israel também. Ele assume o reino com 8 anos, porque um sacerdote Joiada cuida dele, protege ele por 8 anos. Quando ele era um bebezinho, todo mundo estava morrendo lá, tinha uma rainha louca, e aí ele cuida de Joás, e ele coloca ele no trono aos 8 anos de idade. E Joás vive todo o reinado ali. Por causa de Joiada, ele vai bem até. Joiada vive 130 anos. E aí, assim que Joiada morre, Joás, esse cara que foi criado por ele, mata o filho de Joiada. Mata. Porque ele fala, o que você está fazendo está errado. Ele, está errado? Mata ele. Não, mas calma, esse cara aqui é o filho do sacerdote que salvou a tua vida, que cuidou de toda a tua vida. Eu não quero saber, mata ele. Um desprezo total aos velhos. É um descuidado, um abandono tanto da saúde física, que obviamente é mais frágil das pessoas velhas, quanto da honra também. Uma impaciência, uma indiferença, finge que a pessoa já foi, no fim das contas. Isso é um problema antigo. Abortos. A gente tem o caso de Onã, que não queria que os seus filhos nascessem. O caso de Êxodo 21, onde a lei diz sobre o que fazer em caso de aborto. Oséias 13, onde é anunciado a morte de crianças na barriga, as gravidezes interrompidas ali. Isso já acontecia lá. Problema antigo. Aborto é a interrupção da gestação em qualquer momento que seja e por qualquer motivo. Desde o princípio da gravidez, a vida daquela criança deve ser defendida. Divórcios. A gente tem o caso da mulher samaritana, que já estava no seu 5º, 6º, 7º casamento. Divorciava aqui, casava de novo. Divorciava aqui, casava de novo. Divorciava aqui, casava de novo. Abraão e Agar, num contexto que é muito diferente do nosso, mas ainda existia essa ideia de me desfazer dessa mulher e mandar ela embora. Eu vou terminar esse casamento.
Malaquias 2, onde Deus fala, eu odeio o divórcio. Herodias, que era a irmã de um rei, e aí ela foi divorciada para casar com outro rei. E são esse casal que matam João Batista, o primo de Jesus, isso já no Novo Testamento. O caso de 1 Coríntios 7, onde Paulo trata literalmente sobre o divórcio. O divórcio é o término de um casamento antes da morte. Ponto. Isso é o divórcio. Queridos, a maldade não está presa à nossa época. Não é coisa dos nossos dias, da nossa época. Muito menos é fruto da nossa época. Isso surgiu na queda, surgiu lá no Éden. Mas hoje em dia as coisas são diferentes e a gente está vendo, por exemplo, estão querendo dizer que a pessoa agora nasce com uma inclinação homossexual. Deixa eu te lembrar uma coisa, toda criança nasce rebelde, com uma inclinação à rebeldia. Queridos, o pecado é o problema. Nós nascemos no pecado. Não é o problema da nossa mídia, não é o problema de um partido, de um Estado, de uma pessoa, de uma ideologia. O problema é o mal, é o pecado que habita dentro de mim e de você. Essa é a primeira coisa que a gente precisa se lembrar disso. Nós nascemos totalmente mal, suscetíveis tanto aos nossos próprios pecados, quanto aos pecados dos outros. Estamos frágeis nesse mundo, suscetíveis à maldade que nos cerca. Lá em Gálatas 5 diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu não conheci uma família que não lutasse contra alguma ou muitas dessas coisas que a gente falou aqui. Toda família tem problemas, queridos. A primeira família do mundo já enfrentou uma tragédia, um rompimento, uma tragédia total na queda. E hoje nós enfrentamos esses mesmos problemas. Qual é a luta da tua família? Qual é a luta? Qual é a tua luta? Dentro da tua família, como indivíduo que você é, e aonde você precisa ser santificado. Tantas vezes conversando com a Suzy já, a minha memória ela é meio ruim. Eu sou meio ruim de memória. Então, às vezes, eu me lembro de algumas situações que a gente viveu e talvez até por uma autoproteção, eu lembro só das coisas boas que a gente viveu. Falo, nossa, amor, lembra aquele dia que a gente estava naquela viagem, foi tão legal, né? E aí isso, e aqui. E a Suzy, ela já tem uma memória muito mais apurada que a minha. E ela fala, é que a gente brigou o dia inteiro, né? É que lembra que as crianças estavam um caos aquele dia, estava horrível, né? Caramba, às vezes eu fico até triste com ela, falo, não fala isso para mim, porque eu estou com uma imagem tão legal de algumas coisas, e ela me lembra de problemas que a gente viveu. Mas isso, no fim das contas, queridos, só mostra como nós também lutamos contra o pecado, como a nossa família constantemente luta contra essas disfunções, esses problemas que nós vivemos. Seja a minha luta contra a imoralidade sexual, para olhar e não desejar a outra mulher. A luta dela contra isso também, para não desejar um outro homem. Nossos filhos que são rebeldes e desobedecem. É uma disfunção, um problema que a gente tem lá em casa. Nós, evitando pastorear as crianças e discipulá-las, às vezes, por preguiça ou por estarmos genuinamente cansados. Mas a gente consegue
tirar eles da prioridade por causa disso e abandoná-los. Puxa, a minha falta de amor, a insubmissão, às vezes, da Suzy. A nossa família luta contra o pecado, pecados antigos, pecados que estão enraizados na nossa natureza caída humana. O problema nunca vai ser o que você lê da Bíblia e não entende. O problema é o que você lê, entende e não obedece, e não faz. Nós somos essas famílias, cheias de problemas. Efésios 5 diz assim: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias que vivemos são maus. Ok. Espero que no teu coração você perceba, né? E avance na percepção de que os problemas não são novos, os problemas são antigos. Mas é verdade que o diabo ele está extremamente ativo na sua missão destrutiva, na sua missão de matar, roubar, destruir tudo que existe. E a cada geração a maldade é multiplicada e novos desafios surgem para as nossas famílias. Por isso nós temos problemas novos também, é verdade. Hoje nós vivemos nessa era do pós-modernismo, da hipermodernidade, da modernidade líquida, que é, no fim das contas, um olhar para trás e percebendo assim, acabou a modernidade. Ou seja, a modernidade é aquele estado social, histórico, em que as instituições tinham mais valor, o racionalismo tinha mais valor, a verdade era de maneira mais absoluta, o iluminismo, né, veio com tudo isso, tentando buscar a verdade, as coisas eram mais sólidas, crenças mais inabaláveis, existia uma progressão e uma busca por um trabalho melhor, por um avanço do trabalho melhor, um nacionalismo. Isso tudo é a modernidade. E isso ficou para trás. Isso, já de uns bons 50, 60 anos, tem cada vez mais diminuído. Mas com a chegada da internet, anos 90 para cá, 80, 90, nós estamos nesse pós-modernismo, nessa hipermodernidade, modernidade líquida. E aí os teóricos disso que definam, né, os nomes. Mas isso é uma época em que vivemos em que tudo é relativo. Por isso líquido, tudo é fluido. Tanto faz. Calma. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Tudo é individualizado, tudo é feito sob medida, sob demanda. Cada um tem o seu próprio perfil no Netflix ou no Instagram, tudo é muito acelerado também. Tudo é muito rápido, muito acelerado, muitas informações. Tudo também é muito superficial. Não tem mais a Barça. Agora é ChatGPT. Tudo é muito rápido, muito superficial, muito acelerado. Os dias, de fato, são diferentes a cada geração. É claro. E embora o pecado e a maldade sejam coisas que transcendam a nossa própria época, sejam coisas do mundo caído, do ser humano caído, mas existem problemas novos. Hoje temos formas diferentes de maldade, de disfunções, de crises que nós vivemos nas nossas famílias. O primeiro talvez seja o consumismo. Nunca antes se consumiu tanto. A gente produz tanto. Tudo é hipermercado, né? Tudo tem muito, gente. Muito. Talvez todos aqui tenham algum item em casa que compraram e nunca usaram. Tem alguma coisa lá que... Por que eu comprei isso mesmo? É porque está barato, é porque está na promoção, é porque o outro tem também. E a gente, às vezes, é uma terapia comprar. Você está nervoso, você está preocupado, você está... Vamos comprar alguma coisa, que daí parece que isso te acalma até. Uma roupa nova, ou qualquer coisa que seja, né? Um carro... Nós consumimos muito. E nós, às vezes, acalmamos os nossos filhos, nós já estamos ensinando eles a serem consumistas. Porque a terapia que nós temos, às vezes, para eles é dar coisa. O que você quer? O que a gente vai comprar hoje? O que você quer de aniversário? O que você quer de presente? O que você quer de Natal e Páscoa? Consumir. Outro problema dos nossos dias é o acesso deliberado, irrestrito à pornografia.
Se a imoralidade e a promiscuidade sempre existiram, isso é verdade, sempre existiram, mas nunca foi tão fácil acessar. Nunca foi tão fácil. Aqui, ó. Isso aqui é uma porta de entrada terrível, inacreditável. A internet é inacreditável a facilidade que você tem de acessar a pior forma de promiscuidade e imoralidade sexual aqui. Meu celular ele é bloqueado. Eu tenho uns 15 minutos de internet por dia, de verdade, assim, de acesso. E um monte de coisa eu não posso. A Suzy tem a senha. Nossa, que radical. Eu sou assim. Eu não consigo mesmo. Para mim, é impossível lidar com isso aqui de maneira tão aberta, tão restrita. Eu preciso disso. Porque é um problema que nós vivemos, o acesso que todo mundo tem. Como isso aqui, a pornografia, a facilidade, tem destruído famílias, queridos. Destruído. A taxa é inacreditável. É quase total de homens que acessam a pornografia. É uma tristeza. Uma tristeza. A ridicularização do que é certo. Isso é coisa dos nossos dias também. O que é certo perdeu crédito. Os valores morais, a educação, o belo, o justo, isso tudo é até zombado, é até assim, isso é coisa, é cringe, como diriam. Isso é fraco, é motivo de piada, é fragmentado, é separado para que não tenha força. Eu, como músico, cara, as músicas, os músicos aí comigo, gente, são horríveis hoje em dia. Horríveis. Claro, eu defendo que sempre está sendo feito músicas boas também. Deus tem dado graça, né, para músicos dentro e fora da igreja produzirem coisas de qualidade. Mas eu acredito que nunca teve tantas músicas ruins. Tem umas músicas que é só umas batidas, cara, isso não faz sentido nenhum, não tem nada aqui. Letras péssimas, super promiscuidade, mas eu até entendo que a maldade humana goste disso, né? Goste de dar lascívia e de toda essa parte ruim. Mas eu estou dizendo da beleza só do som mesmo. É um estilo, é só o funk. Não, é umas coisas horríveis que é tocadas por aí. Ou seja, o belo, o certo, foi ridicularizado, foi fragmentado. A velocidade de informações, somos filhos disso, informações cada vez mais rápidas. Eu vi um estudo dizendo que o cérebro humano não consegue, não é feito para isso. A gente, pela primeira vez, ultrapassou a capacidade de retenção humana. Pela primeira vez, eu digo assim, depois, né, da internet e tudo isso. Você sabe que a máquina de escrever, ela era feita, e aí para os mais novos, né, a máquina de escrever era tipo uma impressora que tinha, assim, né? Até impressora já é uma coisa que, cara, em papel, que eu imprimi coisa, né? Mas era uma máquina, um teclado, né? Pegando aqui um teclado que você escrevia e você batia a tecla, ele pintava ali no papel algo. E aí isso era uma máquina mesmo. Então tinha todo um mecanismo ali, você apertava e isso pintava. E o A, ele é no mindinho, né? Você sabe disso, a gente escreve, né, o teclado QWERTY, né, o nome desse teclado. O A é no mindinho. Por quê? Sabe por que o A é no mindinho? Porque o A é muito usado. Obviamente, é uma das letras mais usadas. E nós somos muito mais rápidos do que a máquina de escrever. Porque nós somos ágeis e rápidos no nosso pensamento. Então, a gente vai escrever, e se o A fosse no dedo indicador, por exemplo, ia travar toda hora a máquina. Então, foi colocado, entre aspas, no pior dedinho, né, no dedo mais lento, para que a gente foi diminuído, entendeu? Vamos tirar a velocidade do ser humano porque ele é mais rápido do que a máquina. Se ficar muito rápido, a máquina vai travar. Então, nessa velocidade, mesmo os datilógrafos, né, mais rápidos, ainda a máquina aguentava. Hoje em dia, o nosso cérebro está muito mais lá atrás. Você bota uma coisa no ChatGPT, no Google, informação infinita. Você tenta a velocidade de informações. No WhatsApp, gente, quantas coisas tem, né? Quantas conversas não lidas. Pensa comigo, naturalmente você teria tantas conversas não lidas. Eu devo ter, 40, vai.
Imagina se isso fosse real, assim, isso fosse natural. Eu tinha 40 pessoas que tinham uma coisa para falar comigo. Elas estão esperando. Falar, não é assim que a vida funciona. Elas teriam mudado suas vidas já, fazer outra coisa. Eu teria percebido a urgência, mas a gente lida com essa tensão, com essa multiplicidade de informações e acha que está tudo bem. Isso é um problema novo que nós enfrentamos. Como nós estamos preocupados, às vezes, com situações do outro lado do mundo. Nossa, e vocês viram agora que o Estreito de Hormuz, cara, isso é preocupante, gente. Sim, tudo bem, mas quero estar lá no Irã, como é que você sabe disso? E aí um drone na Rússia, a gente, não que essas coisas não sejam importantes, mas a velocidade com que essas coisas chegam para nós é massacrante. A gente não consegue administrar tantos problemas assim. Há poucos dias, ontem ou anteontem, a Suzy foi me mostrar um negócio no Instagram e eu, literalmente, gente, não consegui ver de tão rápido que era. Era um vídeo de uma pessoa fazendo alguns movimentos, assim, acho que trocando de roupa, eu não lembro o que era. E eu não consegui ver, eu não conseguia ler, aí eu, cara, não estou entendendo, amor. Ela falou, eu acho que tu não está acostumado, porque isso é comum, esses videozinhos rápidos, Reels, Stories, não sei os nomes direito, né? É comum isso no Instagram, mas eu não acompanhava, meus olhos estavam um pouco treinados para isso. É muita informação, muito rápido. Falando de redes sociais, a desumanização do ser humano, né? A desumanização que acontece nas redes sociais. Comparações, mentiras, falsidade, julgamento, cancelamentos. É um problema hoje. O que eu vou falar? O que eles vão achar dessa roupa, dessa frase? Você reescreve, tem o ângulo certo de postar, e a frequência, e tudo. Às vezes, o teu emprego depende disso. A tua imagem depende disso. Muitos profissionais precisam de uma rede social. Como isso desumanizou a gente? Nós estamos presos a isso. Tudo depende dos seguidores. Eu vi alguém falar que a Copa do Mundo está sendo um grande contador de inscrições com o jogo passando atrás. Mas tem um número ali de inscritos do canal. Sim, mas tem um jogo atrás. Queridos, a relativização da verdade. Finalmente, nós estamos, sim, na era que tudo foi questionado. Tudo está em cima da mesa. Tudo depende. Tem o teu ponto de vista, eu tenho o meu. Tudo depende. Vacina faz bem ou faz mal? A urna é segura? Coisas mais sérias. Você pode disciplinar o seu filho ou não? A Bíblia, quem garante que ela não foi alterada? Quem garante que Paulo existiu mesmo? Será que eu preciso ir na celebração? Será que o que me falam é verdade? E a gente está automatizado para isso. O teu cérebro automaticamente questiona tudo. Essa é a nossa geração. Nós sempre, depende. Vou pesquisar sobre isso. É muito comum eu estar falando alguma coisa com alguém, até aqui, mas aqui eu não consigo prestar tanta atenção, mas eu digo em conversas individuais, estou sentado ali com alguém, e eu falo alguma coisa, e a pessoa, literalmente, isso acontece várias vezes com várias pessoas diferentes. Ela, deixa eu ver, eu vou pesquisar se o que tu falou é verdade. Caramba, a relativização, nós não confiamos mais na verdade. A impaciência. Pastor, 10h53. Bora. Vamos. Fala o que tu quer falar logo. Tá, estou entendendo, mas aí, termina, homem. O que tu quer dizer para a gente? Vai. Porque eu estou acostumado, eu já quero a manchete, já quero rápido. O áudio é no 1,5. No 2, às vezes, eu não consigo no 2, mas é rápido. Fala o que tu quer. A gente está paciente. Tudo é rápido, tudo precisa estar para ontem. Os 2 risquinhos no WhatsApp, né, é um problemão. Às vezes as pessoas, eu acho isso um fenômeno da nossa época. As pessoas, eu já vi também as pessoas tirarem a internet, tipo botar modo avião, entrarem no WhatsApp para ler o que foi dito, aí fecha o WhatsApp, bota a internet de novo, porque daí a pessoa não viu o que tu viu, né, não dá os 2 risquinhos, e aí tu ganha um fôlego, porque se tu leu a conversa, vai. Aí tu tem que responder.
Se tu lê ou conversa, ou assim, aqui, né, tu consegue clicar, né, apertar um pouquinho, ele dá um pouquinho da conversa, eu não posso ler. Porque se eu ler, ele vai saber que eu li. Aí se ele saber que eu li, eu estou com o relógio contando já. Ele está esperando que eu responda. Já deu os 2 risquinhos, já leu, vai. Uma coisa que eu acho muito engraçada também é a gente reclamar de internet lenta. Já parou para pensar isso? Assim, a grande maioria, eu estou olhando aqui por cima, viveu a não internet. Não é verdade? Eu estou olhando aqui todos quase, fora os bem mais jovens, né? Mas a gente lembra como era não ter internet, literalmente, não ter internet. Não tinha internet. Eu fiz o ensino médio inteiro, por exemplo, assim, não tinha. E é uma coisa engraçada hoje a gente reclamar que a internet é lenta. Já parou para pensar nisso? Cara, a internet está lenta e, cara, não consigo ver o vídeo, está travando. Não, claro, eu sofro isso às vezes também, né? Mas é engraçado como a gente é impaciente. Impaciente. Eu vinha hoje para a celebração, fechou um sinal, já falei, ai, cara. 9h10. Eu ia chegar 20, 30 segundos depois. Não tinha ninguém ainda, mas fica parado aqui para quê, né? Outra coisa, sabe, que a gente é muito impaciente aqui, ó. É muito livro. A Sara está agora em Eclesiastes. Minha filhinha está lendo Eclesiastes. De Gênesis até Eclesiastes, né? Eu quero dizer. Já leu até ali. No ritmo dela, com calma. Mas muitos adultos, às vezes, não dá. É muita coisa. Dá um resumo aí, quase isso, né? O que esse capítulo disse? Eu não duvido. As pessoas vão... eu tenho que ler tal coisa. Êxodo 20, 21, 22. Hoje é essa leitura. Chat. O que diz Êxodo 21, 22? Dá um resumo aí, porque só para eu não quero ter que realmente ler toda essa parada aqui. Outra coisa dos nossos dias é a idolatria do sentimento. Isso aqui é uma coisa que, veja, eu quero te explicar o que eu quero dizer com isso. A idolatria é o mal, né? É um mal antigo, é um pecado antigo. Mas hoje em dia, eu acredito que como que nós estamos sendo idólatras? É muito incomum nós vermos alguém adorando uma estátua, literalmente, adorando uma estátua, ainda que isso aconteça. Mas, hoje em dia, nós estamos muito mais suscetíveis a adorarmos outras coisas. E, para mim, um dos nossos maiores ídolos é o sentimento. O que nós sentimos tem mais autoridade, por exemplo, do que Deus. Deus diz algo. Mas, se você se sente diferente, muda a situação. Se você se sente diferente, o mundo faz isso toda hora. Não é essa literalmente a frase, eu me sinto assim. Eu me sinto homem, me sinto mulher, me sinto mais velho, mais novo, me sinto um animal. Existe isso. Eu me sinto tal coisa. E isso ganha uma autoridade divina. Porque eu me sinto assim, é assim. Isso é uma idolatria. Você reconhece que isso é um Deus, que o teu sentimento é a última palavra na tua vida. Nós adoramos, não é um ídolo para nós, mas Deus é a última palavra para nós. Quando nós trocamos Deus por qualquer outra coisa ou por qualquer sentimento, isso se chama idolatria. Você sente que não precisa participar, por exemplo, da igreja, né? Não, eu estou me sentindo... Eu sinto que isso aqui não é para mim agora. Eu sinto que não é o momento de ajudar lá nas crianças. Só está batendo lá nas pessoas que sentem que a sua sexualidade... Sim, é um pecado, é uma idolatria. Mas às vezes essa idolatria acontece aqui dentro também. Eu sinto que nosso casamento não está muito bom. Por isso, só tem uma saída. A idolatria do sentimento prevaleceu, então. Se o divórcio virou essa opção, é isso. Você ignora a palavra de Deus, a ordem de Deus. Eu sinto que meu filho não precisa de disciplina. Eu sinto que isso aí é coisa do passado. Eu sinto que... Puxa, de novo, você está pegando o teu sentimento e idolatrando ele. Falando, se eu senti isso, é lei, é regra.
disfunção, problema dos nossos dias são as epidemias, porque já não é mais um caso isolado, é uma epidemia de doenças mentais, emocionais, psicológicas. Como é difícil ver o mundo doente, gente, doente emocionalmente, ansiedade, medo, depressão, burnout. A gente vê isso em qualquer lugar, em qualquer esquina as pessoas estão, eu estou acelerado, é TDAH, ou é isso, eu tô doente, as pessoas estão doentes. Não que não existisse isso antes, mas a gente está cada vez mais suscetível a isso. Sabe como a gente fica mais suscetível a uma gripe no inverno? Parece que a gente está num grande inverno mental. A gente está suscetível, as pessoas, as famílias, está todo mundo cansado, estressado. Crianças já com doenças emocionais, já diagnosticadas com esses problemas. Puxa, isso é um mal dos nossos dias. Isso é um problema. O ataque à autoridade. E aí sim é um pouquinho do que a gente falava ali, dona Karen. Existe um ataque à autoridade. A autoridade lá atrás, ainda que mal feita, era respeitada. Nós éramos mais acostumados com a ideia de autoridade. Mesmo que fosse ruim, nós não éramos rebeldes ou insurgentes por natureza. Agora não. A nossa época ela é uma época de ataque à autoridade. Se você exercer algum tipo de autoridade, seja a Bíblia, a igreja, os líderes, um pai, uma mãe, uma família, as autoridades em geral, uma polícia, um prefeito, as coisas que exercem autoridade, a ética, a moral, o bem-estar do outro, o que antes era comum, eu me sentia submisso à autoridade de respeitar o bom senso. O bom senso, tanto faz, eu faço o que eu quero. Tipo assim, escutar música alta, sabe? Isso é muito fruto da nossa geração, tanto faz. Que se lasque se ele quer. Eu não estou mais preocupado com essa autoridade, do bom senso, das autoridades, de nada, da igreja, da Bíblia. A gente foi perdendo um pouco disso. Tantas outras formas. De novo, não vou conseguir falar sobre tudo. Mas outras formas de pecado que se ajustam perfeitamente aos nossos dias. E a família de hoje precisa lidar com os males de sempre, os males que sempre existiram, e ainda mais com esses novos. Portanto, a palavra de Paulo, lá em Romanos 12, cai tão bem para nós. Não vivam conforme os padrões desse mundo. Igreja, Monte Serra, aqui de Santa Cruz. Olha, abraça isso para você. Não vive conforme os padrões desse mundo. Mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queria te dar algumas dicas práticas aqui para você enfrentar esses padrões do mundo nos nossos dias. Primeiro, realize devocionais em família, regularmente. Junta a sua esposa. Se você tem filhos, junta os seus filhos. Quem faz parte da sua família ali, junta esse grupo e vivam o devocional juntos. Isso é uma arma, um escudo e uma arma, né, muito poderoso contra os nossos males atuais. Desenvolva atividades de lazer em família, especialmente fora de casa, especialmente ao ar livre. Faça isso vai ser ótimo também para você ir contra o nosso padrão atual. Se divirta em família. Porque a regra vai ser você garantir a diversão do seu filho, ou da sua esposa, ou sua mesmo. Não garante, não significa que vocês estão se divertindo em família, percebe? Às vezes até você está sentado vendo um filme com o seu esposo, uma série, ou você bota alguma coisa para a criança assistir, você entretém de alguma maneira. A diversão, quero dizer, acontecer juntos, um divertindo o outro. Coceguinha no chão, desenho, pega-pega, coisas que você pode fazer. Falei coisas muito crianças, né? Porque é a minha realidade, né? Os que têm filhos mais velhos, os que não têm filhos, achem outras coisas, né? Vai pescar, vai correr, vai... Oi? Jogar bola, exatamente. Fazer coisas que envolvam um e o outro, tá bom? Envolva a sua família em trabalhos voluntários. Sirva, ensina a você mesmo,
ensine, né, a você mesmo, a sua esposa, ou vice-versa, aos seus filhos, a servir voluntariamente. Vai aí, tem coisa para fazer. Tem coisa. Não sei se vocês viram que o Japão, quando terminou os jogos, eles recolheram o lixo do estádio. Numa mentalidade americana, isso não faz sentido nenhum. Tem gente que paga para aquilo. Alguns diriam, até estou tirando o emprego. Que mentalidade colonialista, né? Estou tirando o emprego daquela pessoa. Sirva aqui na igreja. Sirva, vem aqui, ajude. O que eu posso fazer? Como eu posso servir? Eu quero viver isso. Faça visitas regulares. Visite as pessoas, aos seus parentes, aos seus amigos. Bota a família no carro, bota sua esposa no carro, seu marido. E vá para algum lugar, vá visitar alguém. Aparece lá em casa. Aparece na casa do Valdir, do seu Erlon, do Jonas. Visite as pessoas. Se visitem os parentes de vocês. Ensinem o valor dessa grande família. A gente foi lá para Curitiba e contei toda aquela desventura que a gente viveu, né? Mas qual que era o objetivo de tudo isso? Pegar e fazer com que os meus filhos entendam o valor de visitar os avós, vamos parar tudo a agenda mesmo, tem coisa para fazer, mas calma, eu quero ir lá visitar eles, lá viver em família. Comemore aniversários, eventos em família, assim, comemore os aniversários dos filhos, os de vocês, marido e mulher, em família. Às vezes é isso, aniversário é sinônimo de alugar um lugar, contratar um buffet. Vivam coisas em família, gente. Valorizem essa aliança que existe. Mantenham a porta de vocês aberta para pastores e líderes da igreja. Eu, graças a Deus, conheço muitas das casas aqui. Estou olhando por cima assim, já visitei muitas casas. E quero visitar todas, né? Me convidem para ir na casa de vocês. Muitos eu já estou engatilhado, assim, né? Eu vou lá e tal. Mas eu quero visitar a casa de vocês. Façam isso, convidem, não só a mim, o Felipe, o Mano, líderes, o seu líder de célula, essa troca. Eu quero te dar um testemunho aqui. Eu graças a Deus, vim de um lar cristão saudável. Lembra o título do sermão, né? Toda família tem problemas. Minha família, a Suzy queria que eu abrisse o sermão contando aqui uma história muito triste, mas que terminou feliz, de um Natal. É que eu já contei essa história aqui. Um Natal que a gente viveu em família que deu tudo errado. Era 11 horas da noite, Peru, que faz o Natal, sei lá o que era, de todas as coisas de comida de Natal. Minha família é dessa que faz muito, tudo. E meu pai e minha mãe não se falando, chorando um com o outro. Eu e os meus irmãos, tipo, cara, o que a gente vai fazer? E 2 dias assim já, tá? E, por um lado, seguindo a vida normal e, por outro, brigando, gritaria, jogando não fisicamente coisas, mas um jogando coisas na cara do outro. Não, vamos separar, não aguento mais isso e tal. E aí Deus restaurou ali, 11 horas da noite, 11h30, sei lá. Todo mundo se ajoelhou, chorou e tal. Minha família é cheia de problemas, cheia de problemas. Mas, graças a Deus, eu fui criado numa família cristã e eu tenho certeza que eu só sou quem eu sou hoje por causa dos meus pais, por causa da base que eles me deram. Eu conheci a Bíblia muito novo, tão novo quanto os meus filhos têm conhecido. Eu acredito muito nisso. Eu estou pregando sobre família porque eu acredito muito nisso. Eu quero te dizer que um dos aspectos que mais me marcou, meus pais nunca foram líderes na igreja, pastores, nada, né? Um dos aspectos que mais me marcou é como a porta lá de casa sempre estava aberta para os líderes e para os pastores. Meus pais amavam fazer isso. Domingo, vamos chamar alguém, vamos chamar o pastor, vamos chamar o líder. Tem alguém vindo, não, vem aqui visitar. Se é um líder, que um pastor vai vir pregar na igreja, vai ficar aqui em casa, viu, pastor? Meus pais falavam, esse pastor visitante vai ficar aqui em casa. Eu quero receber gente de Deus, eu quero encher minha casa disso. Faça isso também, querido. Estimule a leitura de livros bons livros. Livros pequenos, grandes, livros cristãos, especialmente literatura cristã. Leia isso, leia com seus filhos. Escute músicas boas, inteligentes, belas. Valorize essas coisas. Crie o hábito de ser fiel e generoso na igreja. Isso é outra lição que eu tenho dos meus pais também. Faça seus filhos perceberem como vocês são generosos na igreja. Em igrejas mais antigas, né, tinha uma caixa que se chamava gasofilácio. Uma caixa que ficava aqui na frente, e aí, numa hora que a gente cantava as músicas, a gente vinha com dinheiro de papel.
uma moeda que existia, né? Não, mas a gente vinha com dinheiro em papel e botava ali nesse gasofilácio, né? Eu estou brincando, a gente tem a nossa caixinha lá atrás e sempre tem dinheiro, né? As pessoas têm sido generosas. Quero, inclusive, abrir esse parênteses aqui, né? Seja generoso. Mas falando sobre, não agora sobre a igreja, que eu preciso que a igreja seja generosa, né? Mas é falando sobre a sua família, que você precisa ensinar isso para os seus filhos, para quebrar esse consumismo que nós vivemos hoje, essa ideia de que o dinheiro é meu. Não, Deus permitiu que você administrasse dinheiro, e a gente precisa fazer que esse dinheiro avance. Querido, decida resistir aos padrões deste mundo. Resista, resista. Lá em Gálatas, a gente falou sobre os frutos da carne. Agora veja, o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu vida, controle também a nossa vida. Eu amo esse final. Que o Espírito de Deus, que nos deu vida, controle também a nossa vida. Tem uma outra versão, mais próxima do fiel, isso é na NTLH, na NVI, passa ali, Lucas, tem os outros textos, diz assim, de uma maneira mais poética até, ó. Certeza? Vai para frente. Vai para frente. Aí, ó. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Paulo está dizendo assim, quem que te deu vida? Quem que te salvou? Confia nele, confia no Espírito. O Espírito te tirou de um lugar ruim, te tirou da morte, te deu vida. Se vivemos por ele, andemos também por ele. Deus não nos abandona. Nós não estamos fadados a enfrentar todos os problemas, seja os antigos, seja os da nossa época, os nossos filhos, da geração futura, sozinhos, sem ajuda. Se o Espírito Santo nos deu vida, nós podemos esperar que ele vai nos ajudar a vencer esses problemas, todos os dias, os problemas das nossas famílias. E é por isso que nós não deixamos nos levar por qualquer tipo de luta, queridos. Eu queria muito mexer teu coração sobre isso. Não perca tempo, não gaste energia com lutas erradas, lutas políticas, sociais, religiosas. Porque a gente tem que fazer isso, pegar em armas, e fazer, levantar. Não brigue à toa. Não brigue à toa. Gaste a tua energia em buscar Jesus. A nossa vitória começou na cruz. É lá que começou a nossa vitória. E não termina. Não terminou lá. Ela só termina quando Jesus voltar. A nossa vitória começou na cruz e terminará na volta de Jesus. É lá no novo reino que nós não teremos problemas. A gente nunca vai fazer o Brasil para Cristo. O Brasil ser um país cristão. Só tem um lugar que vai ser um lugar cristão, que é a Nova Jerusalém, que vai descer com o seu rei. Aí sim, todos nós estaremos numa cidade eterna, que não haverá problemas. Nem os problemas antigos, nem os atuais, nem nenhum que possa vir a surgir. Até lá, a nossa missão é amar Jesus e anunciar essa vitória, seja com palavras, mas especialmente seja com o nosso exemplo. Para terminar, quero te dar uma ordem aqui. Uma ordem não no sentido de mandato, tá? Em primeiro lugar, coloque Deus acima das pessoas. Querido, ore. Ore. Leia a Bíblia. Queridos, orem e leiam a Bíblia como se a tua vida dependesse disso. Ora, ajoelha. A gente às vezes ora assim a hora no almoço, joga um beijinho para ele no final da noite, assim, Deus, obrigado, foi bom hoje. Mas você gastou tempo com ele? Ora, gasta tempo em oração, como se a tua vida dependesse disso. Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus. Em segundo lugar, coloque o teu cônjuge na frente dos teus filhos. Valorize o teu cônjuge antes dos teus filhos, querido. Não tem nada tão bom, além de buscar o Senhor, que você pode fazer, como amar o teu cônjuge. Esse é o melhor presente que você pode dar para os teus filhos. Se ele vê o amor que vocês têm, é sobre isso que você vai fazer os teus filhos serem felizes. Terceiro lugar, coloque os seus filhos acima dos seus amigos. Porque a nossa esposa é a nossa amiga, e a gente
quer estar com ela, você escolheu estar com ela. Idealmente falando, né? Assim, espero que você consiga, senão veja o sermão passado, né? A gente quer estar um com o outro. Mas os filhos nasceram, né? Você não escolheu os filhos que você tem. E às vezes a gente, por causa disso, escolhe passar mais tempo com amigos, com colegas, até o pessoal da igreja, o pessoal da nossa idade. Porque, claro, eu estou cansado de ter que cuidar dos meus filhos, de ter que passar tempo com eles. Não faça isso. Não relegue eles a serem discipulados por pessoas da mesma idade deles. Não faça isso. Priorize os seus filhos antes de amigos, colegas de trabalho, até o pessoal da igreja. Em quarto lugar, coloque relacionamentos acima das coisas. Pessoas são mais importantes que coisas. Gaste menos. Aliás, ganhe menos. Gaste mais. Ganhe menos. Ganhe menos. Perca oportunidades. Perca. Passou. Perca oportunidades. Ganhe menos. Fique para trás. Seja passado para trás na vida, no embalo da vida. Se eu fizesse isso, não faça mesmo. Perca para poder manter relacionamentos, para poder investir em vidas, em pessoas. Quantas vezes isso não acontece comigo? Assim, eu vejo, eu precisava fazer uma coisa, eu queria muito, não queria perder essa oportunidade, e aí eu estou falando com alguém. Vai. Às vezes é esse ânimo que eu tenho, mas a decisão está correta. Mas eu vou focar aqui na pessoa. Isso aqui é melhor mesmo. Quinto lugar, coloque as coisas importantes acima das urgentes. As que são importantes acima das urgentes, porque a urgência tem a ver com tempo, tem a ver com a correria do que está acontecendo. Às vezes é uma coisa urgente só porque ela não foi programada, só porque aconteceu um incidente, alguma coisa assim. Não priorize isso. Priorize o que é importante antes do que é urgente. Hoje aconteceu isso. Acontece isso quase todo domingo, na verdade, porque eu gosto de ler a Bíblia e orar de manhã. Senão, lá em casa entra daí num ritmo que eu só vou parar muito tarde. Então, eu tenho que ser o primeiro a acordar, ler a Bíblia e orar. E eu faço isso todos os dias. E hoje é um dia que, como eu vou pregar, eu gosto de reler todo o sermão com calma. Eu gosto de me preparar ainda melhor, repassar ele, pregar, né, no banheiro ali. Está mais afiado, né? Porque eu acredito no valor do sermão, acredito no valor da palavra, então eu quero passar da melhor maneira possível. Mas eu sei que é mais importante do que isso eu orar e fazer o devocional. Então eu acordo e aí eu fico naquela tensão. Eu preciso ler o sermão, daqui a pouco as crianças vão acordar. Já estou nessa tensão, mas eu vou orar. Eu vou nada a ver, li Tessalonicenses, lá que eu estou no devocional. E essa tensão constante de o que é o mais importante. É isso. É urgente eu me preparar para a pregação, sim, porque eu vou falar daqui a 1 hora, mas eu quero priorizar o que é o mais importante primeiro. Tantas vezes acontece isso, assim, eu quero resolver algo. Eu penso, isso é urgente, mas mais importante é orar sobre isso. Orar parece que não vai resolver, porque eu tenho alguma coisa para resolver. Mas orar é mais importante. Então eu faço primeiro o que é mais importante. Martinho Lutero falava muito isso. Hoje, ele dizia assim, hoje o dia está cheio de coisa para fazer, então eu vou ter que orar mais. Tem muita coisa para fazer hoje, então eu vou ter que orar mais. Priorize o que é mais importante, não o que é mais urgente. Com as crianças, às vezes eu estou escrevendo sermão, ou falando com alguém no WhatsApp, resolvendo coisas de trabalho, resolvendo coisas tensas assim, e aí vem a criança, papai, com um pedaço de papel, com riscos, né? Viu, desenhei um rinoceronte e tal. Cara, como isso aqui não é urgente agora? Como eu posso falar para a criança, espera, você não é urgente. A gente já fala, mas é mais importante. Então eu paro o que é urgente e cuido do que é mais importante. Queridos, tua família tem problemas? A minha tem. E o que você tem feito para resolver isso? A pergunta que a gente fica é, qual é o problema da tua família? Qual que é o problema da tua família? Eu quero terminar com o texto de Gálatas 6, dizendo assim. Irmãos, lá do início, o texto lá do início. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão.
Cuide-se, porém, para que cada um também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. A santificação da nossa família nunca é individual. Olha para mim aqui, você está no melhor lugar do mundo. Você está no melhor lugar do mundo para santificar a tua família, junto com outras famílias, junto com a família de Cristo. A família que Deus está construindo é perfeita. Você sabia disso? Deus está construindo uma família sem problemas, perfeita. E nós fazemos parte disso, nós vamos se alinhando, se ajudando, suportando os fardos uns dos outros. Vamos orar sobre isso? Senhor Jesus, obrigado por nos convidar, nos chamar, nos escolher, nos dar essa oportunidade, Deus, de vivermos uma família perfeita. Quando nós começamos a olhar para dentro de nós mesmos, olhando para as histórias bíblicas, a gente percebe que não tem nenhuma família perfeita. Muito pelo contrário, quanto mais a gente se debruça e tem honestidade para olhar para a Bíblia e para nós mesmos, nós vamos percebendo quão igualmente problemáticos nós somos. Como um falha mais aqui, outro mais ali. Mas como nós somos igualmente disfuncionais, problemáticos, Deus. Agora, quando a gente é convidado a viver uma família perfeita, isso gera um contraste tão grande no nosso coração. E às vezes até uma falta de fé, de perspectiva de que como isso pode acontecer. Deus nos dá a esperança de olharmos, antes de tudo, lá para o fim, para o dia em que o Senhor, o nosso Pai, vai ter a tua família perfeita. Quando Jesus, o nosso noivo, vai estabelecer a família perfeita dele. Lá mesmo aqueles que não viveram nenhum tipo de família aqui. Mesmo aqueles que viveram a pior família possível aqui. Famílias desestruturadas, abusivas, fragmentadas, divórcios, traições, adultérios, abandonos, rebeldias, tantas disfunções que nós estamos suscetíveis. Até esses, Deus, podem esperançar, podem ansiar por viver, junto com todos nós, uma família perfeita, Deus, perfeita, que só o Senhor pode oferecer. Por isso, enche de esperança o nosso coração, para todos aqui. Todos nós podemos olhar para Ti, na expectativa de vermos uma família perfeita. Até lá, Deus, que possamos viver cada um a nossa luta individual. Termos franqueza para reconhecermos onde precisamos crescer, estratégias para lutarmos contra os nossos dias maus. Que a nossa igreja, Deus, por favor, não seja uma igreja legalista, moralista, que aponta o dedo, que fica brigando com outras famílias, fica brigando com o mundo, fica achando que a esperança está em armas naturais, em argumentos, em discursos. Deus, por favor, nos dá um choque de realidade, que possamos olhar grandes famílias da Bíblia e, acima de tudo, as nossas próprias famílias e percebermos como somos frágeis, maus, problemáticos, disfuncionais também. Deus, mas que essa humildade, esse reconhecimento, assim como Paulo fala, se nós confiamos o suficiente para vivermos no Espírito e dependemos do Espírito para nos dar vida, Deus, nós queremos sim mostrar para o mundo, mostrar para a nossa igreja, mostrar para os nossos filhos, como é uma família feliz, uma família disposta a viver os teus padrões aqui nessa terra, Deus. Enche de esperança os nossos corações, de uma autoimagem crítica e nítida, e de uma esperança de que o Senhor que começou essa boa obra, o Senhor que nos amou quando nós éramos maus, inimigos,
O Senhor ama a nossa família, o Senhor ama a família, o Senhor está construindo a família perfeita. Isso passa por cada um de nós, um do lado do outro, compartilhando, Deus, vivendo essa família juntos aqui nessa igreja. Em nome de Jesus, nós oramos isso. Amém?